Olá, eu sou André Guimarães e este é o Pod Pai, o podcast do Babá Paulo Falumi. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Babá Paulo Falumi. No episódio de hoje nós vamos esclarecer dúvidas. Bem-vindo! Pai, e você poderia falar um pouco sobre o envolvimento entre os filhos de santo na casa? Eu gostaria que os meus filhos de santos não se envolvessem entre eles. Porque quando os filhos de santos se envolvem, e eles se dão muito bem no começo, né? O fogo da paixão é maravilhoso. Você adora aquela coisa, aquela empolgação, tudo. Tá. Mas a gente sabe que vai ter as brigas também, muito provavelmente. Vai ter as confusões, os desentendimentos. E neste momento de desentendimento, muito provavelmente os dois saem da casa, né? Então, babá, mas não é interessante que a família esteja dentro do terreiro? É interessante, mas às vezes é difícil o pai de santo e para a mãe de santo perder os dois filhos, né? Você perde um, já é difícil, imagina os dois, tá bom? Então, assim, no meu ponto de vista, né, essa questão amorosa, sexual entre irmãos de santo, ela não deveria existir. Eu acho que são coisas que você poderia procurar fora do terreiro, né? E se algum dia você procurou fora e essa pessoa que você está se relacionando de fora do terreiro quiser entrar para o terreiro, aí vai da compreensão do pai e da mãe de santo aceitar ou não, tá bom? Mas sabendo que essa outra situação ela pode acontecer. E o pai e a mãe de santo podem se envolver com o filho? Muitas vezes, na maioria deles, né, o pai e a mãe é casado, se envolve com outros filhos. Como lidar com isso? Eu acho que, pegando esse gancho dessa pergunta anterior, eu acho que o terreiro não é o lugar para você procurar namorado, não é o lugar para você procurar casamento e, quiçá, procurar sexo, né? Tem vários lugares aí que você pode procurar sexo. Por que você vai procurar dentro do terreiro? Eu acho que a pessoa que vai para o terreiro, ela tem que saber o que ela está indo fazer lá. E que não deve ser como objetivo essa questão sexual e de namoro e de relacionamento. Então, no meu ponto de vista, pode acontecer de um pai de santo se apaixonar por filha, por filho, a mãe de santo também, ou vice-versa? Pode acontecer? Pode. São seres humanos que estão ali lidando, tratando daquela questão. Porém, a gente entende que não é o ideal, né? Não é o ideal. Você já pensou? Vai virar uma anarquia, vai virar uma zona, né, generalizada. Eu acho que não é bacana. Tá? Eu acho que o pai de santo, a mãe de santo, tem que segurar esse fogo aí, se controlar, mesmo porque esse desejo sexual a gente sabe que é uma coisa que dá e passa, né? Então se controle, saiba já, vai resolver seus problemas em outro lugar, esses problemas sexuais e amorosos, sentimentais. Por que tem que ser com um filho de santo? E vice-versa. Pai, e sobre muitas vezes sobre a hierarquia dentro do terreiro? O Abiã, o Iaô, o Ebome, a Ekede, o respeito entre eles. Quando uma das partes não respeita a outra. Pode falar um pouco sobre isso? Quando eu vejo um Iaô, né, um Iaô recém-iniciado, cobrando o respeito de Abiã, eu fico assustado com essa pessoa. Porque pensa bem, você era Abiã ontem, hoje você se inicia, você já quer cobrar respeito do outro, que até então era seu parceiro de abianato? Para que isso, me fala? Para que isso? Eu fico imaginando esse Iaô quando ele se tornar Ebome. O que ele vai se tornar dentro desse terreiro? Né? Então eu acho assim que você precisa se controlar. Controle as suas emoções, controle o seu psicológico, né? Você não tem que vir para o terreiro, sobretudo para o candomblé, que tem essas questões de postos, para poder se sobressair a ninguém, para poder virar senhor de ninguém. O terreiro não é para isso. Você está perdendo a mão, você está perdendo a linha e a compostura, né? Essas pessoas dentro do terreiro que são mais velhas de santo do que outras, que tentam humilhar os novatos,
e tento desfazer, né? Eu acho isso muito pobre de pensamento, de sentimento. Eu não gosto dessa linha de reflexão que essas pessoas tendem a adotar dentro do candomblé, tá? Não, eu vou dizer para você, tá? É mais de 50% da população do candomblé que agem dessa forma aí, tá bom? Na minha casa, quando eu vejo isso, eu logo ponho um basta, dou um breque ali, arrumo essa situação, porque na minha casa essa escravidão ela não existe, né? Quem faz parte da minha casa sabe. E se existe, não é da minha parte, não é com o meu consentimento e muito menos com o meu conhecimento. Porque quando eu estou diante de alguma situação dessa, é nítido a minha insatisfação e o meu agir ali é imediato. Ainda sobre esse assunto, como nós sabemos os cargos das pessoas dentro do candomblé? Os cargos no candomblé, eles, pelo menos em casas respeitadas e respeitosas, não são feitos nem dados de qualquer maneira, tá bom? Você veja bem, né? Minha casa já está aí com um tempinho, mas é uma casa nova, é um axé novo, todo mundo acompanhou a minha inauguração, e eu até hoje não dei nenhum cargo para ninguém. Pai, se eu tenho pressa de dar? Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu também depois não quero ficar trocando de cargo, trocando pessoa. A gente entende que o candomblé não aceita essa troca de cargos, né? Mas uma pessoa que não está cumprindo com o seu cargo, que nem no terreiro está mais, você vai ficar o quê? Órfão de cargo pro resto da vida porque aquela pessoa sai da sua casa? Eu compreendo dessa forma. Então você passa assim o cargo para outra. Porém, para não virar essa anarquia generalizada, eu prefiro me conter um pouco. Eu não sou uma pessoa emocionada. Quem me conhece sabe. Quem convive comigo sabe. Eu não sou uma pessoa dada às emoções. Então, assim, eu tenho um equilíbrio psicológico muito forte, né? Na hora que for para dar cargo, eu vou saber dar. Bom, não tenho pressa nenhuma nisso. Eu gostaria que, né? Rogo até aos novos pais de santo, Babalorixá e Alorixá, que tentem ter essa linha de raciocínio também. A gente quer, sim, fazer a sua casa girar, a sua engrenagem girar mais facilmente, delegando o cargo, delegando funções para todo mundo poder participar de forma mais ativa. É o sonho de todo empreendedor dentro do terreiro. Porque nós somos empreendedores. A gente monta terreiro, ué, para quê? Só porque eu quero ser paisano? Não, você quer fazer isso dar certo. Você quer fazer essa engrenagem girar, você quer fazer essa sociedade crescer, essa família ali crescer. E é lógico que você precisa de braços fortes com você. Quem são esses braços fortes? Os postos, os cargos. Mas também você não pode sair dando cargo enlouquecidamente para qualquer um, né? Ponto. A Bian não pode ter cargo dentro de terreiro. Iaô não pode ter cargo dentro do terreiro. Embora a gente veja muitos Iaôs por aí recebendo postos aí, né? Iaô, ele vive em constante mutação, em constante construção de tudo, né? De tudo dentro do terreiro. Então eu acho muito arriscado você dar um cargo para um Iaô, tá? Ainda respondendo um pouquinho sobre essa questão, quem dá cargo num terreiro ou é o Babalorixá, Yalorixá, ou é o Orixá, esse sacerdote. Tá? Ele se manifesta, ele vem e dá o posto ali para as pessoas. É dessa forma que acontece. Não é através, vou jogar búzio, vou ver quem vai ser meu babaquequerê. Vou jogar búzio e vou ver quem vai ser a minha Yalaxé. Não é assim que funciona. Vai para o jogo confirmar? Pode até ser, pode até ser. Você pode até ir para o jogo confirmar, mas não é bem dessa forma que funciona, tá bom? E qual o tempo de feitura para a pessoa se tornar um ajoiê? Ajoiê é uma nomenclatura para equedes, né? Equedes feitas no orixá. Ajoiê, não existe um tempo de feitura, né? A gente já entende, quem é de candomblé sabe dos tempos que você tem de reclusão, os tempos que você tem de preceito. Tudo quem é de candomblé já sabe. É basicamente a mesma coisa para todas as casas. Porém, cada casa aí ainda tem dentro disso, em cima dessa questão, a sua própria compreensão. Tá? Então não existe nada, um formato pronto para todas as casas seguirem. Não. Tá? Cada casa compreende de uma forma e inicia ali a sua ajoiê, o seu oloiê,
da forma que aprendeu com o seu mais velho, com seu pai, com sua mãe de santo. E aí segue aquela hierarquia. E sobre a quebra de preceito após a obrigação? É muito comum, tá? É muito comum. É correto? Não é. Mas isso acontece demais. Eu acho que a pessoa, para se iniciar para o orixá, ela deve ter preparo, né? Eu não sei se ainda tem, mas antigamente para a pessoa fazer uma bariátrica, ela precisava ficar 1 ano de preparo e acompanhamento psicológico. Então, se ainda tem, é mais ou menos seguir isso daí. Eu acho que o terreiro deveria seguir isso daí, né? A pessoa, para poder se iniciar, ela teria que fazer ali pelo menos 1 ano de abianato. Por quê? Porque ela vai se preparar para a iniciação, né? Que é cheio de questõezinhas, cheio de pontos muito importantes e para muita gente muito dificultosos esses pontos, sobretudo o preceito. Só que se eu me preparei durante, no mínimo, 1 ano para isso, poxa, já sei do que se trata. Eu não estou chegando ali com uma venda nos olhos, né? Então eu vou me iniciar, eu já sei o preceito que eu vou ter que cumprir depois. Agora você não cumpriu por quê? Se você já sabia que você tinha que cumprir esse preceito. Você tem o quê? Problema na sua cabeça? Você tem deficiência mental? Não, né? Você já sabia. Não cumpriu por quê? Aí começa tudo a dar errado. Aí a saúde que não vai bem, é a vida que não prospera, né? A cabeça que fica perturbada, é briga no terreiro e acaba saindo muito provavelmente por uma questão tão básica. Era cumprir certinho o seu preceito e finalizar, concluir a sua obrigação de iniciação como manda o figurino. Você sabe quanto tempo que leva para uma obrigação de iniciação ela ser concluída? Ela não termina no dia que o orixá grita o orocó. Essa iniciação ela vai ser concluída na obrigação de 1 ano, que deveria ser obrigatoriamente, o nome já fala obrigação. Obrigação, o nome já está muito criterioso ali. Deveria ser com 1 ano. Essa obrigação arriada nos pés do orixá. A partir desse momento, você sim encerra ali todo o seu período iniciático. Agradeço a sua atenção. Até o próximo episódio. Axé-ô. Você acabou de ouvir o Pod Pai, o podcast do Babá Paulo Falomi. Axé-ô.